Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e a Amazonsat, entrevistando hoje Camila Amaral, que é secretária de Estado de Meio Ambiente do Governo do Amazonas. Camila, eu queria te convidar a ouvirmos a opinião da população no nosso quadro Direto ao Ponto. O povo é educado em relação ao meio ambiente? Bem, eu acho que não. O povo não tem muita educação em relação ao meio ambiente. Na verdade, a prefeitura tenta organizar, entendeu, da maneira que pode e, na verdade, o povo cobra, a população cobra, mas também não cobra de si mesma para que tenha uma cidade melhor, para que tenha uma higiene melhor. Se tivesse uma educação melhor para as crianças, entendeu? Com certeza no futuro melhoraria. Eu acho que lá para 2015, 2016, talvez nossa população já esteja mais educada a respeito do meio ambiente. Camila, em 2013, o desmatamento na Amazônia aumentou mais de 400%, na Amazônia inteira. São dados do Imazon, que é uma ONG, não são dados oficiais, ela publica o boletim ambiental, e esse dado em relação ao Amazonas é de 32% comparando 2013 a 2012 no primeiro semestre. Em suma, houve algum aumento, que esse não seja um dado oficial, mas representa talvez alguma deficiência na fiscalização. Eu queria entender qual a razão desse aumento na Amazônia e também aqui no Amazonas. Marcelo, a questão do desmatamento no estado do Amazonas, sem dúvida alguma, é a nossa primeira preocupação, né? Sempre fica na nossa linha de prioridades. O desmatamento na Amazônia, ele teve um percentual de aumento, não é esse aumento que a gente não reconhece esses dados do Imazon. Nós trabalhamos com dados do PRODES, tanto o estado do Amazonas quanto os outros estados da Amazônia Legal e também o governo federal. Mas o que importa, e a gente sempre tem dito isso, não são as discussões por números. A gente precisa realmente conhecer a realidade em campo. Por isso que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela sempre está presente no campo, conhecendo qual a dinâmica, qual a lógica de desmatamento. No estado do Amazonas, os nossos focos de calor e o nosso desmatamento continuam concentrados no sul do Amazonas, no chamado Arco do Desmatamento, que é um velho conhecido nosso, e também a região metropolitana de Manaus, em razão da expansão urbana. A gente já sabia, já previa que com a ponte sobre o Rio Negro haveria uma expansão urbana, as pessoas estão se mudando, estão ampliando, né? E isso tem sido monitorado também. Agora, a nossa grande preocupação realmente fica focada no sul do Amazonas em razão da conversão de floresta amazônica em pasto, em agricultura, porque essa não é uma história do Amazonas. Os nossos estados vizinhos optaram por isso historicamente. Nós temos o estado do Pará, o estado de Rondônia, que optaram historicamente por fazer conversão de floresta em pasto ou em agricultura. O estado do Amazonas, ele não tem essa vocação. O estado do Amazonas não é à toa que tem 97% da sua floresta conservada e é uma prova de que quase 4 milhões de habitantes no nosso estado reconhecem que o nosso potencial é de conservação. Os dados oficiais que o estado do Amazonas reconhece é um aumento em relação a 2012, porque nós tivemos uma queda muito grande. Esse aumento nós reconhecemos no estado do Amazonas, nós estamos no 4º lugar no ranking e nós temos um dado finalizado de quase 600 quilômetros quadrados em 2013. Então, a nossa preocupação tem sido em investir para que as pessoas recebam assistência técnica rural. O IDAM tem sido um grande parceiro nosso, a ADS na comercialização dos produtos e, com isso, as pessoas terem outras opções de acesso aos recursos naturais que não seja a madeira ou a conversão em pasto, né? Então, assim a gente tem feito o combate ao desmatamento ilegal. Camila, manejo florestal. Nós sabemos que essa pode ser uma alternativa robusta para o desenvolvimento das comunidades tradicionais do interior, mas nós sabemos que há amarras, uma regulação muito restritiva, os licenciamentos são muito complexos. O que o governo poderia fazer para simplificar o acesso a esse tipo de empreendimento?
Então, o nosso grande desafio é conseguir fazer com que a gente aumente a madeira legalizada no estado do Amazonas, a retirada da madeira legalizada. E para que essa retirada seja possível legalmente, nós temos duas alternativas: o manejo, que é a retirada manejada de áreas, e também a supressão de vegetação, quando você tem uma obra, quando você tem alguma abertura, que você vai retirar, fazer a supressão de vegetação. Mas o manejo florestal é o que a gente tem buscado avançar. Ano passado nós conseguimos alcançar 600 metros cúbicos de madeira, 600 mil metros cúbicos de madeira autorizados no estado do Amazonas. Esse é um avanço em relação aos últimos anos, só que nós estamos muito aquém de outros estados que têm potencial madeireiro, como Rondônia. Rondônia chegou agora a um número de 4 milhões de metros cúbicos. Só para se terem uma ideia de como a gente precisa ter um investimento e um aumento nessa regularização da retirada de madeira. O estado do Amazonas, em 2012, revisou a sua legislação. Agora nós temos manejo florestal comunitário mais facilitado e temos também o manejo comercial, que em breve, através de uma parceria com o Serviço Florestal Brasileiro, nós vamos conseguir ter um inventário florestal do estado do Amazonas, que nós infelizmente ainda não temos. Isso está sendo elaborado, esse trabalho está em curso. Nós fechamos esse pacto com o Serviço Florestal Brasileiro e a gente, com esses resultados do inventário, nós vamos conseguir destinar algumas áreas para concessão florestal. Através da concessão florestal, num processo licitatório, as empresas poderão pegar grandes áreas para conseguir explorar madeira e fazer a retirada através do manejo florestal. Camila, vou falar em manejo. O manejo de lagos tem sido uma experiência bastante exitosa na região do Alto Solimões. Como é que a Secretaria tem visto esse esforço em trazer resultados tão positivos e é possível replicar essa experiência em outras regiões? Com certeza. O manejo, ele tem sido muito reconhecido no estado do Amazonas com geração de renda, e o que nós conseguimos fazer, Marcelo, são os reconhecimentos de acordos de pesca. Então, é com uma grande felicidade que a gente consegue fechar acordos onde a Secretaria de Meio Ambiente reconhece o trabalho dos pescadores artesanais, o trabalho dos pescadores comerciais e também fechar algumas áreas para preservação. Então, a gente tem tido várias conversas com o setor pesqueiro e é muito importante que as pessoas reconheçam e percebam que a agenda ambiental, ela nada mais está fazendo do que manter os estoques. Nós estamos cuidando do estoque que é nosso, né? E através dos acordos de pesca e do manejo, a gente consegue cuidar desse estoque que é fantástico. E eu vejo que muito mais do que a madeira, que as pessoas falam muito, a pesca é o grande potencial do estado do Amazonas. Sem dúvida, também acredito nessa bandeira. Então assim chegamos ao final deste segundo bloco, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Oferecimento CIEAN.